Salve, salve, moçada! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já convido a todos vocês para se inscreverem aqui no canal, porque todo dia tem conteúdo aqui para vocês, certo? Então, bora se inscrever aí no canal que ajuda demais no crescimento. Já vamos fazer a análise aqui de jogo, como vocês estão vendo aqui a tela do Flash Score. Eu vou só puxar aqui os jogos e depois os jogos que eu separei para a gente trabalhar nessa sexta-feira, 23 de janeiro, tá? Vou analisar aí 3 jogos para essa sexta-feira, dia 23, tá? 3 jogos que eu considero muito bons para a gente fazer aí entradas. Tá claro que a gente vai precisar sempre do live, nada substitui o ao vivo, né? Então, por isso que eu digo sempre, melhor coisa que tem é você acompanhar o jogo no live e ali você fazer as suas operações, você confirmar as suas análises, né? O seu estudo pré, tá? Então aqui a gente começa, para quem conseguir acordar cedinho, né? 5h35 da manhã lá na Austrália, Newcastle Jets, Wellington Phoenix. Eu acho demais esse jogo, um jogo muito interessante, tá? Então vamos lá, pessoal, na tela aqui do Sherlock para a gente analisar esse grande jogo aí lá na Austrália entre Newcastle Jets e Wellington Phoenix, tá? Reparem aqui no gráfico, duas equipes onde que o ataque se sobrepõe, tá? Duas equipes muito boas, eu quero dizer, no ataque, tá? Então a gente deve ter um jogo aí bem aberto, claro, com o favoritismo dos donos da casa, né? Newcastle Jets aqui pelas odds favorito ao jogo. Um H-score, que é essa métrica, já falei para vocês aqui em alguns vídeos, acima de 220 a gente tem uma tendência já de muitos gols na partida. A gente pode esperar aí de 2 gols para cima, tá? Quando a gente tem aí esse índice aqui acima de 220, tá? E olha só, ele está em 313. Quer dizer, a gente tem uma expectativa, isso aqui pré-game, né? Falando numa análise pré, né? A gente precisa de novo do live para confirmar. Mas a gente tem uma tendência de um jogo muito movimentado. O campeonato australiano, já por si só, é um campeonato que eu gosto muito de trabalhar, porque geralmente nas partidas tem muitos gols, tá? Então aqui me interessa fazer uma entrada aqui no 0-1 a princípio, tá? Por que o 0-1? Porque o time da casa é favorito. Se ele fizer um gol, me paga a entrada. Lá no placar correto a gente vai ver lá o mercado para vocês terem uma ideia, tá? Vamos dar uma olhada nos últimos 5 jogos rapidamente aqui. Os últimos 5 resultados, né, em casa do Newcastle Jets. Olha só esse jogo. 9 gols. É o que eu falo, o campeonato australiano é um campeonato geralmente que entrega muitos gols. O time da casa perdeu, mas ele marcou já no primeiro tempo. O que nos interessa aqui, pensando numa entrada de 0-1, por exemplo, é um gol na partida do time da casa. Pronto, se ele fizer gol, tá resolvida a situação. Claro que a gente vai precisar da odd, já falei sobre isso também, mas depois a gente olha e dá uma olhada lá na Exchange. Newcastle Jets aqui ele perdeu fazendo gol, aqui um jogo onde ele venceu, não teve gol no primeiro tempo, mas aos 66 ele marcou. Depois aqui ele perdeu de 1-0 em casa, aqui um resultado que para a entrada que a gente quer não interessaria, mas o Melbourne City é uma equipe muito forte, tá? Depois aqui ele perdeu novamente, mas fez gol no primeiro tempo, que é o que nos interessa. E aqui mais uma derrota do Jets, mas ele fez gol no primeiro tempo. O que nos interessa é ele fazer gol. Ou sofrer 2, lembra? A ideia do 0-1 é ou o time da casa faz um gol, ou ele sofre 2 para que a gente tenha a entrada paga. Aqui ele fez gol e sofreu 4. Aqui ele fez gol, ainda sofreu 2, tá? Aqui foi o único jogo que não nos interessaria, mas o Melbourne City é uma equipe muito boa, tá? Aqui ele fez 2 gols no segundo tempo, e aqui ele voltou a perder, mas fazendo gols e sofrendo muitos também. Então, um jogo que deve ser movimentado em termos de marcação de gols, né? Dando uma olhada nos resultados do Wellington Phoenix fora de casa, ó, ele marcou no HT, fez 2 gols aqui no jogo, a gente teve 2 gols na partida. Aqui a gente teve uma partida com 3 gols, só ele marcou os 3 gols. De novo, nos interessa um jogo com gols. Se o time da casa marcar, nos resolve. Se ele sofrer, a gente precisa que ele sofra, então, 2 gols. Caso ele não marque, o time da casa, né? E a gente está vendo aqui que o visitante é um visitante que marca gols, e marca aqui, nessas 2 primeiras análises aqui, bastante gols, né? 2 gols, daqui 3 gols. A gente aqui um jogo onde o Wellington Phoenix perdeu, sofreu 5 gols, marcou também. Aqui ele perdeu sofrendo gol no HT, também nos interessa essa informação. Um jogo onde ele empatou, saiu na frente, mas acabou sofrendo o empate, tá? Então veja que também uma equipe que faz muitos gols, mas que também sofre os seus gols, né? Os últimos 5 jogos, em 3, sofreu gols, certo?
Vamos para o mercado, de novo, favoritismo do Jets, né? A gente vai aqui no placar exato, vamos ver que o 0-1 ele está bem alto aqui, tá? Essa odd não dá para trabalhar, a gente precisa de uma odd mais baixa aqui. O que é o mais baixo? Uma odd de 16 para baixo. Enquanto não sai gol, essa odd vai baixando, tá? O que eu recomendo para vocês aqui? Eu vou na ideia de trabalhar esse 0-1 para pegar um gol da casa com odd bem mais baixo aqui, tá? Porém, reparem aqui importante essa colocação. Porém, se o time da casa, o Newcastle Jets, fizer um gol cedo, ou seja, um gol nos primeiros 25, 30 minutos de jogo, e ele abriu o placar e ficar 1-0 o jogo, eu também vou trabalhar nesse 1-0. Porque a gente já viu que o Wellington Phoenix, mesmo perdendo, é uma equipe que faz gols, tá? E sofre também. Tá? Então, me interessa muito aqui trabalhar nesse 1-0 do Newcastle Jets, caso, e somente caso, ele abra o placar nos primeiros 30 minutos de jogo. Vamos agora ao segundo jogo que eu separei para a gente trabalhar nesse dia 23, nessa sexta-feira, aqui lá na França, né? Auxerre e PSG. Esse jogo aqui interessa bastante também, porque a gente tem um retrospecto interessante do PSG. Reparem que ele é muito favorito no jogo, tá 1,36 a odd aqui. O gráfico aranha que a gente fala, né? O azul é o time da casa, o vermelho é o visitante. A gente tem ele aí totalmente cobrindo, né, o time da casa, quer dizer, mostra todo o favoritismo do PSG. Uma entrada contra o time da casa é interessante aqui, tá? A gente depende de odds, depois a gente vai pro a exchange do Bolsa para dar uma olhada, certo? Mas uma entrada que eu fico. Duas coisas que eu fico pensando que a gente pode fazer nesse jogo é atuar no match odds contra o Auxerre, né? Lei Auxerre. E a outra entrada que me agrada pelo retrospecto do PSG aqui, pelo gráfico já, seria o 0-1. Não é que eu estou indo contra o PSG, eu estou indo contra o PSG fazer apenas um gol. Eu penso que o PSG pode fazer mais do que um gol nesse jogo. Vamos ver agora, inclusive os dados aqui vão nos ajudar em relação a isso. Tá? O histórico recente do PSG vai nos ajudar se de fato a gente pode fazer uma entrada para buscar mais do que um gol do PSG. Ou o PSG atuando fora de casa, dentro da Ligue 1. Né? Ganhou do Metz 3-2, fez dois gols só no primeiro tempo. Perdeu para o Mônaco 1-0, aqui já é um adversário já um pouco mais difícil, né? E aqui o PSG perdeu por 1-0. Aqui não fez gol. Aqui voltou a fazer 3 gols contra o Lyon. Ó, 2 gols de novo no primeiro tempo. Aqui ele ficou no 1-1. Abriu o placar aos 49, logo sofreu o empate aos 51. E aqui voltou a marcar 3 gols contra o Brest. Tá? 2 gols no primeiro tempo. Quer dizer, nos últimos 5 jogos do PSG, se a gente está pensando num 0-1, vamos estudar. Se a gente está pensando num 0-1, o que a gente quer? Se o time da casa fizer um gol, paga. Mas se o PSG fizer 2, também resolve. Aqui ele sofreu o gol nesse jogo e fez 3. Aqui ele não fez, mas ele sofreu. Nesse outro jogo do Lyon, ele fez 3 e sofreu também 2. Contra o Lorient, ele só fez 1, mas ele também sofreu o gol, o que também nos interessa. E contra o Brest, ele não sofreu o gol, porém ele fez 3. Então, o retrospecto PSG fora de casa me interessa. A gente pode ficar atento, não é que a gente vai fazer uma entrada, mas que a gente pode ficar atento em fazer. Duas coisas que eu gosto aqui, como já comentei com vocês, contra o time da casa, né? Leia Auxerre, essa odd está em 11, é interessante, tá? É uma odd já interessante para trabalhar. E a gente tendo um pouco do live aí, a gente pode confirmar isso, tá? E outra entrada que eu gosto bastante é contra o 0-1. E olha essa odd aqui contra o 0-1, 11,5, tem um pequeno gap aqui, 9,8 back. Então, ela é interessante. Ela é boa já essa odd. Ela pode subir, pode, mas ela também pode baixar a 11, 10,5, que vai ficar bem interessante aqui de trabalhar esse jogo, certo? Então, é uma entrada que eu também me agrada bastante. E para fechar, gente, a nossa análise dessa sexta-feira, 23 de janeiro, a gente tem um jogo lá às 22 horas, né, lá no México, Zacatecas Mineiros e Atlético La Paz. Gosto muito de trabalhar o México, tanto a primeira quanto a segunda divisão, né, que é essa aqui, Liga de Expansão, porque é um campeonato que geralmente também saem muitos gols, tá? Então vamos ver o que a gente pode trabalhar nesse jogo aqui. Bem, a gente já está aqui no Sherlock para a gente analisar o jogo do Mineiros de Zacatecas com o La Paz. Olha, esse jogo tem muitas coisas que me agradam, tá? Muitas coisas que me agradam, algumas no placar exato, outras no match odds mesmo e até em gols, tá?
Vamos lá, o que que me agrada? Primeiro, a gente já sabe que o Mineiros de Zacatecas, o time da casa, é um time favorito aqui, tá? 1,50, time bem favorito aqui, tá? A gente tem um H-Score, de novo, né? H-Score, como eu já falei para vocês, esse índice aqui. Toda vez que tiver acima de 220, é um jogo muito tendencioso a gols. Quanto mais acima for, maior a chance de a gente ter gols na partida. Aqui tá 324, quer dizer, a gente tem tendência de ser um jogo muito movimentado, de muitos gols. E olha só o gráfico aranha aqui, as duas equipes, não tem nenhuma equipe melhor do que a outra, tá? Defensivamente o visitante é um pouco melhor, tá? Mas ofensivamente as duas equipes são muito boas, inclusive o Mineiro e Zacatecas no primeiro tempo é muito forte no primeiro tempo. Mas as duas equipes muito ofensivas, tá? Vamos rapidamente dar uma olhada nos últimos jogos deles, tá? A gente tem uma ideia. Olha só, em casa Zacatecas fez 4-1 nesse jogo, depois nesse outro ficou no 1-1, mas marcando no primeiro tempo. Mais um jogo, um empate aqui, 2-2, muitos gols. A gente teve gol aqui do visitante no primeiro tempo. Aqui o time da casa voltou a marcar gol no primeiro tempo também, um jogo de 5 gols, perdeu, mas fez gols, né? E aqui, de novo, venceu 2-0, a gente teve também gols no primeiro tempo aqui, tá? E a gente vai ver, dar uma olhada no visitante. O visitante aqui, ó, venceu fora de casa por 3-0. Olha só, a gente teve gol também no primeiro tempo. Mais um jogo onde o visitante fez aqui só 1-0. O visitante venceu por 1-0, mas tivemos gol no primeiro tempo. Aqui ele perdeu, olha só, 5 gols na partida, com gols no primeiro tempo acontecendo. Mais um jogo com gols no primeiro tempo. Eu estou reforçando isso porque já é uma coisa que me interessa, tá? Bom, pessoal, esse jogo do Mineiros de Zacatecas, ele não está aparecendo aqui na Exchange nesse momento, mas o jogo ocorre nessa sexta-feira, 23, à noite, tá? Então, quando é isso, quando acontece assim, geralmente em jogos de segunda divisão e ainda do México, muitas vezes o jogo abre no ao vivo, certo? Então a gente vai ter que ficar atento aqui no ao vivo, não vamos poder ver odds, nada agora aqui, porque não está o jogo aparecendo, mas certamente no ao vivo ele tem grande chance de aparecer, certo? O que eu digo para vocês desse jogo em específico, tá? Vamos pelo menos mostrar ele aqui. Desse jogo específico do Mineiros de Zacatecas com o La Paz, certo? Nesse jogo aqui, o que eu gosto demais, tá? Eu gosto de trabalhar o 0-1 pelo time da casa ser favorito, tá? Provavelmente a odd aqui vai estar muito alta desse 0-1, tá? Então o que a gente pode fazer? Ter paciência e acompanhar o jogo para ver até onde baixa a odd. Se o time da casa fizer um gol cedo, nos primeiros 30 minutos de jogo, a gente pode trabalhar no lei 1-0, né? Contra o placar de 1-0 lá no placar exato, certo? Também gosto demais. E outra entrada que me agrada muito é over goals HT, ou seja, né, mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Essa é uma entrada que me agrada demais aqui, nesse jogo específico, que é um jogo tendencioso a muitos gols, tá? Então eu gosto demais aqui de buscar gols no primeiro tempo, até no jogo como um todo, mas o mais 0,5 gols no primeiro tempo é o que eu mais, uma das entradas que mais me interessa aqui, certo? Então fiquem atentos para trabalhar dessa forma. Gostou do vídeo? Já deixa o like aí, compartilha com a galera e segue acompanhando aqui no canal. Te inscreve se não é inscrito ainda, porque todo dia tem vídeo novo aqui para ti. E até os próximos vídeos.